Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Diante de toda essa dificuldade que Deus, que Jesus avisou que haveria, né? No mundo tereis aflições, o cristão terá aflição. Então, diante de toda essa adversidade, de todas essas forças contrárias, força do mal, a gente não pode fazer muito. A gente planeja muitas coisas, mas a gente não consegue se livrar de tanta maldade, tantas coisas que a gente vê que está acontecendo. Então, a gente tem que contar com Deus, esperar e contar com o tempo dele, que ele também está agindo. Então o que a gente tem que fazer? Apenas contar com um pouco que a gente sabe, que é as instruções que Deus vai nos dando através da sua palavra, e a gente colocando em prática. Se a gente tiver que decidir no momento, negar a Cristo, ou negar essa vida, ou negar se ajoelhar diante de uma estátua aqui, de um imperador, se alguém impor a gente a fazer isso, a gente já sabe o que fazer. É simples, é difícil de fazer, mas a gente sabe o que fazer. A gente não vai negar a Cristo, a gente vai negar o imperador, ao poder do imperador, ao poder do mundo, mesmo a gente sabendo que eles podem nos matar, que ele pode nos fazer maldade, alguma coisa, né? Mas a gente tem que decidir. E decidir cada um de acordo com o que a gente tem, com o que a gente acredita, com o que a gente espera, com o que a gente quer seguir. E a gente quer seguir aguardando essa promessa de Deus, a gente quer seguir com essa fé, com essa esperança, né? Com essa expectativa daquilo que Deus prometeu. Para chegar a isso, a gente vai passar pelas dificuldades, a gente sabe. Então a gente não precisa saber muito, a gente precisa apenas agir de acordo com o pouco que a gente sabe, se basear pela fé no pouco que a gente sabe, porque muitos dos seguidores, daqueles que foram escolhidos por Deus, eles não sabiam muitas coisas, eles se achavam incapazes, né? Mas aí Deus capacitava. Como é o caso de Moisés. Moisés respondeu para Deus que não era capaz de cuidar de liderar aquele povo. E a Maria de Nazaré também, ela falou que não entendia direito o que estava acontecendo ali, mas que ela, baseado no pouco que ela sabia de Deus, ela teve fé e ela aceitou o plano de Deus na vida dela. Então é assim, a gente, se for fiel ao pouco, Deus dará o muito, né? Deus diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te darei o muito. Então é assim que Deus trabalha. Então a gente já sabe que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo está preparando o caminho para o anticristo. Então muitas coisas estão sendo feitas por muitos líderes, muitos apoiadores, muitas pessoas que atendem a mesma vontade do inimigo de Deus, que está colocando em prática no mundo, planeando o caminho para ele. Então quando ele vier, ele não terá muito trabalho, porque na verdade muitas pessoas já estão, muitos líderes, governos mundiais já estão preparando o mundo, unificando, fazendo com que as pessoas acreditem que é capaz de surgir um homem, alguém com ideias, com propostas, alguém que vai dar sugestões, que vai dar as instruções e que a gente vai resolver por a gente mesmo, sem precisar muito de Deus, que a gente vai resolver o problema da fome no mundo, o problema da desigualdade, o problema das catástrofes climáticas, todas essas coisas que assolam o mundo atual, nosso mundo moderno, todas essas dificuldades, todas as mazelas, as guerras, né? Que os países vão fazer acordo de paz. Então esse cara, ele não vai precisar fazer muito, porque as pessoas já estão caminhando para isso. Elas estão achando que elas vão salvar o meio ambiente, vão salvar isso, vão salvar aquilo. E aí quando ele vier, ele vai dar só um toquinho a mais, umas palavrinhas ali, e ele vai enganar muitas pessoas. Só que ele vai ter o poder permitido por Deus de fazer maravilhas, de fazer grandes coisas que vai enganar a todo mundo. Então ele vem com esse bônus de se transformar em anjo de luz, né? Ele é um humano que vai se encarnar. Ele é um humano que vai se encarnar no espírito do inimigo de Deus e vai viver aqui na Terra por um curto período de tempo, vai fazer muitas coisas e enganar muitos.
Por que vai enganar? Porque são coisas que aparentemente são boas. Pessoas que hoje estão com dificuldade, passando fome, com medo do que vai comer o dia de amanhã, o que vai fazer para viver, ele vai resolver questões de países que estão quebrados, países que estão falidos, outros. Ele vai resolver de uma forma que os países vão se sentir bem, a população vai viver bem por um curto período de tempo. Só que é enganatório. Isso ali é por pouco tempo e aí essa ajuda que ele vai dar ao mundo, esse conserto falso que ele vai fazer no mundo, não é igual ao reino dos céus. E aí, baseado em tudo isso, sabendo de tudo isso, a gente tem que estar preparado apenas com o pouco que a gente sabe de Deus e se alimentando a cada dia. Porque para se alimentar da palavra de Deus, para estar forte espiritualmente, é se alimentar a cada dia, né? A gente tem que ter o pão nosso de cada dia, a cada dia. E aí, se alimentar dessa palavra de Deus, que ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa se alimentar dessa palavra. E é isso que eu acho que os profetas faziam, que aqueles que foram escolhidos faziam, eles seguiam a Deus. E aí Deus via que eles estavam interessados em aprender mais, em ouvir a palavra de Deus a cada dia, em conversar com Deus, em ler sobre Deus. E aí Deus escolheu aquelas pessoas, como era o caso de Noé, Maria de Nazaré, Moisés, todas essas pessoas que Deus escolheu para trabalhar como servo ali para o seu reino. Já naquela época já estava preparando o reino dos céus novamente para governar a terra. Então tem hora que a gente fica desanimado, às vezes pensa o que a gente vai fazer, a gente não pode fazer nada, a gente não tem nada para fazer. Sim, a gente pode, é apenas ter o comportamento voltado para aquilo que Deus quer. Procurar saber qual é a vontade dele para a nossa vida, né? Procurar agradar a ele, e agradar a ele é não desagradar, é não fazer aquilo que ele tanto faz nas suas palavras, nas suas leis, onde a maioria delas é não faça isso, não matarás, não roubarás, não levantará falso testemunho, não sentirá inveja, não roubará, não furtará, não desejar o que é do próximo. Então, são coisas que vêm com mais alertas para a gente não fazer, para a gente evitar fazer. E aí, a gente seguir se esforçando para evitar fazer essas coisas erradas, que a gente já estará fazendo o certo. E aí tem pessoas que vão vir para nos induzir a fazer o errado. É isso que vai vir. E às vezes, para nos convencer, eles vão dizer que se fizer esse algo errado aqui, você vai ter prazer aqui, você vai ter uma vida boa aqui, você vai ter um alívio, vai ser bom para você, você vai ganhar algo em troca. E você que tem que cuidar da sua própria vida, a vida é curta, vamos cuidar, vamos aproveitar, porque senão o tempo passa. Se a gente for cair nessa onda de que a vida é curta, a gente vai acabar errando e cometendo coisas erradas, porque a vida não é curta, a vida na verdade vai continuar. Os seres humanos que existem, eles continuarão existindo, ou seja, numa vida paradisíaca aqui, através do reino dos céus aqui na terra, governada diretamente por Jesus Cristo, onde haverá bastante cereal, onde haverá todos os residentes, eles mesmos construirão as suas casas e nelas habitarão, não plantarão e outros comerá, nenhum residente dirá estou doente. São coisas boas, são promessas que Deus promete, da bem-aventurança que vem correndo dos céus. Ou os seres humanos vão viver sob esse governo, né, através desse regime, ou senão eles vão viver junto do inimigo de Deus no lago de fogo eterno, vão existir, na verdade, vão existir para sempre no sofrimento eterno. Então, de que adianta ter uma vida passageira boa aqui, um alívio, né? Não suportar as dores, sofrimento, não suportar atravessar, né? Não suportar lutar nessa guerra aqui, usando sua espada que Deus deixou, que é a sua palavra que conforta, a palavra que dá esperança, dá expectativa, a palavra que pede para a gente suportar, né? Que diz que no mundo tereis aflições, mas que tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vai chegar o momento em que esse sofrimento vai acabar, e aí é só mais um curto pedaço de tempo e a gente estará numa vida boa para sempre. O que custa, né? O que tem a gente sofrer esse período aqui, se a vida eterna é tão longa diante dessa vida que as pessoas dizem curta? Elas dizem vida curta porque elas consideram esse tempo aqui onde a gente está passando por esse teste, onde a gente está atravessando essas dificuldades, essas dores,
esse sofrimento que Deus já prometeu que não é para sempre. Então, vamos pensar um pouco nisso e refletir e ver que dá para a gente fazer muitas coisas apenas com o pouco que a gente tem, que é o pouco que a gente sabe sobre Deus, e que Ele está batendo a porta e querendo nos alimentar a cada dia com a sua palavra. Então, a gente, quando quiser orientação, recorrer a Ele, que Ele, Jesus fala, batei e abre-se-á, pedi e será dado. Então, a gente recorrer a Ele, que Ele vai nos conduzir no bom caminho para a gente chegar no lugar onde Ele quer, que é o melhor para nós, para que a gente tenha o melhor resultado, o resultado de toda essa vida, de toda essa passagem, de toda essa nossa existência. Amém?